Se você quer saber o que é VO2 máximo na corrida, fica nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Quilômetros por hora, Chaya. E eu quero que você segure um pouco. Vai, então segura. Segura. Não deu ainda não, Chaya. Você pode. Vamos lá, Chaya. Você pode. Vamos, Chaya. Segura. Mantém. Aê! Anderson Chayamit. Primeira maratona em abril de 2023, 3 horas e 34 e alguns segundos. Isso. E agora vai para Amsterdã. Frio, plano, bom com RP. Tudo perfeitinho. Foi bom porque a gente tem agora referência da maratona dele que ele fez em São Paulo, que é uma maratona difícil, que não é uma maratona fácil de fazer. Temos referência de treino, temos referência de 2 testes que ele fez no ano, esse é o 2º teste do ano. E tem tudo para você fazer um tempo muito bom lá. Aí sim. É, garoto! Pra cima, pô. Muito bom! Você só não vai ser um sub-3 se você não quiser, hein? Ô, louco. Sério? Você só não vai ser um sub-3 se você não quiser, Chaya. Aí sim. Porque o homem, fisiologicamente, responde muito bem ao esforço. Ficou irregular as últimas semanas por causa de viagem de trabalho, não teve treino tão intenso, tipo, sabe aqueles treinos típicos para quem vai correr uma maratona para fazer um bom tempo, um RP? Tipo assim, correr 8 séries de 1000, 10 séries de 1000, você não fez nada disso. Você teve só treino nada. leve. Só treino de forma geral mais leve. Até porque tava com a dorzinha no pele. E o homem fez o teste melhor do que o teste anterior lá em fevereiro. Puta, aí sim, mestre. Show de bola. VO2 de 62, gente. 62. Então você tem tudo, viu? Puta, legal. Tem tudo para ser um sub-3 dentro de algum tempo. Vamos correr atrás desse negócio aí, hein? Vamos pra cima. É isso aí. Gente, vamos falar de VO2 máximo. VO2 máximo na corrida. Esse teste que vocês acabaram de ver o Anderson Chayamit fazendo aqui na Move Better, usando analisador de gases. Mas a gente já chega neste ponto. Antes, eu quero convidar vocês para se inscreverem neste canal da Move, se você não é inscrito. Já aproveita, deixa o seu joinha, porque esse aqui é um conteúdo mais denso, mais longo, falando de um assunto muito legal e que vocês vão aprender muito aqui, eu tenho certeza, tá? E, por favor, compartilhe esse conteúdo aqui com seus amigos corredores e corredoras. Deixe nos comentários tudo que você tiver de dúvidas sobre consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo. Para isso, eu pedi ajuda aos livros. Vou trazer aqui o conceito para vocês. Não é o Luciano que está falando. Apesar do Luciano, o mestre Lu, ser fisiologista, estudioso do assunto, tá? Tem um livro aqui de um treinador e professor docente da USP, o Rômulo Bertuzzi, que é esse aqui, que tem aptidão aeróbica, um livro que eu tive a oportunidade de comprar alguns anos atrás, e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Rômulo. Então eu vou trazer aqui um capítulo que ele escreveu, que é o capítulo 6 deste livro, né? Consumo máximo de oxigênio, ó, tá aqui, ó. E o nominho do autor, Rômulo Bertuzzi. Triatleta, por incrível que pareça, PhD, né? Tem doutorado, tudo, e ele fez esse livro aqui junto com outros colaboradores. E neste livro ele traz o conceito para a gente do consumo máximo de oxigênio. Pode parecer muita teoria para este vídeo, mas é legal falar para vocês o que é o conceito tradicional do consumo máximo de oxigênio, porque vai ser importante para que vocês possam entender o que a gente vai falar aqui neste vídeo de uma forma bem simples, tá? Tradicionalmente, o consumo máximo de oxigênio, o VO2 máximo, tem sido descrito como uma das principais variáveis determinantes do desempenho em esportes predominantemente aeróbios. Então, tudo que envolve o metabolismo aeróbio, seja corrida, ciclismo, triatlo, esqui, vários esportes que está envolvido o nosso metabolismo aeróbio, futebol, esportes coletivos também tem, o VO2 máximo é uma forma de você avaliar a capacidade física aeróbia daquela pessoa. Então, se você tiver um VO2 máximo aumentado, maior, você provavelmente é mais bem condicionado, tá? Ele é definido como a maior taxa de captação, transporte e utilização do oxigênio
atmosférico que está no ar durante um exercício exaustivo. Ou seja, o consumo de oxigênio ele vai variar de acordo com aquele momento que você está. Por exemplo, se eu tivesse que fazer uma taxa metabólica de repouso, o que eu faço aqui, eu já fui o meu cobaia. Então eu vou colocar aqui para vocês a minha taxa metabólica de repouso, o resultado dela. E vocês vão observar que tem o VO2 de repouso. O VO2 de repouso, ele é bem baixinho porque minhas células, o meu corpo não está se movimentando, minhas células estão em stand-by, vamos assim dizer. Então eu preciso de pouco oxigênio para aquele momento que eu estou, não tem atividade, então eu preciso de pouco oxigênio. À medida que eu começo a me movimentar, que eu começo a fazer exercício, se eu estou ali deitado e vou para a esteira fazer uma corrida leve, o meu oxigênio, o meu consumo de oxigênio vai aumentando, até que eu chegue no limite, que foi igualzinho, vocês viram aqui, o Anderson Chayumit, que chegou no final do teste com um consumo máximo de oxigênio de 62 ml por quilo de peso corporal, por minuto por quilo de peso corporal. Essa é a sigla que a gente usa ali depois para quantificar o quanto você está consumindo de oxigênio em minutos por quilo de peso, tá ok? Então a gente tem o nosso VO2 de repouso e diferentes intensidades. A gente poderia determinar o seu treino, por exemplo, em porcentagens do VO2. Ó, você vai fazer uma corrida a 80% do seu VO2 máximo. Você vai fazer uma corrida leve agora a 60% do seu VO2 máximo. A gente não prescreve treino assim, por quê? Porque você não tem como você olhar para um relógio e falar assim, não tem neste momento, tá, gente? Ah, estou correndo a 60% do meu VO2 máximo. A gente pega e faz associações. Então, a associação que a gente faz mais simples, que é o que eu trago aqui para os nossos atletas quando fazem o teste de VO2, é em frequência cardíaca, tendo uma cinta cardíaca, e no pace. Então a gente associa o consumo de oxigênio, frequência cardíaca e pace. Você vai ter uma associação. Não é exato, não quer dizer que você vai estar exatamente naquele valor do VO2, mas é uma boa referência de intensidade para que a gente possa organizar e fazer as progressões no seu treinamento, tá ok? Então essa é a definição do VO2 máximo. Eu pegar o oxigênio, trazer ele para o meu corpo, transportar ele dentro do meu corpo, né? Sair ali dos pulmões, ir para a corrente sanguínea, chegar lá no meu músculo, na mitocôndria. A mitocôndria é esse negocinho aqui que vocês vão ver. A mitocôndria, ela é uma usina metabólica que, junto com o oxigênio e os substratos, que é gordura, carboidrato, proteína, ela vai produzir movimento. Olha que legal! Sabe o seu músculo contrair e relaxar? Depende da nossa mitocôndria. Então depende do oxigênio entrar, ser transportado, chegar lá, ser utilizado para a gente gerar movimento e você continuar correndo. Isso acontece muito, rapidamente, muito rapidamente. A gente não pensa, não tem nada, é tudo automático, é tudo lindo, maravilhoso. Quem é mais eficiente? Quem tem normalmente um VO2 mais alto, quem tem uma performance melhor e quem normalmente atinge uma velocidade, num teste como esse que vocês viram aqui do Anderson, maior. Então, se você atinge uma velocidade maior num teste incremental, né, que vai aumentando as velocidades ao longo do teste, você provavelmente vai ter um VO2 máximo maior do que outras pessoas. O Anderson Chayumit, no primeiro teste, lá no começo do ano, em fevereiro, ele atingiu 57, vamos colocar aqui, 57 de VO2 máximo. Neste teste agora, o Anderson atingiu 62, ele aumentou 5 pontos, né, no VO2 máximo dele. Desta forma, a gente já trabalha com a previsão para a prova dele melhor do que a estreia, porque a estreia ele fez 3 horas e 30 e pouquinho. Agora a gente trabalha com a previsão de um tempo melhor ainda. Tudo por quê? Porque a condição física dele está melhor neste momento, avaliado aqui diretamente, né? Se você não tivesse o teste de VO2 com a ergospirometria, que é essa maneira mais
precisa que a gente tem hoje no mercado para avaliar um corredor. O que você poderia fazer? Você poderia fazer um teste de campo, como o teste de Cooper. O teste de Cooper, gente, ele tem uma formulinha que vocês vão ver exatamente aqui agora, que você só tem que fazer uma corrida de 12 minutos, tentando fazer o melhor que você pode, pega essa distância e coloca nesta formulinha que eu apresentei para vocês aqui. Aí você vai ter o seu VO2 máximo estimado. Por quê? Porque é um teste indireto. Então eu tenho o teste direto, que é este padrão ouro que eu mostrei aqui para vocês. A ergospirometria com analisador de gases. E temos o teste indireto que você pode colocar nessa formulinha e você achar o seu VO2 indiretamente, estimado com um teste de campo que a gente chama, que é o teste de Cooper, tá bom? Então, essas são as duas formas que a gente tem de avaliar e descobrir o nosso VO2 máximo. Mas para que eu vou descobrir o meu VO2 máximo? Ao longo de um tempo, você pode comparar a sua evolução no treinamento. Se você fizer sempre o mesmo teste em períodos determinados, você vai saber se o treino que você está fazendo, que você vem sendo submetido, está causando melhora na sua forma física. Se o seu VO2 máximo estimado ou não, ou diretamente, estiver aumentando, você está melhorando fisicamente. É um indicador, tá ok? Então, um VO2 máximo pode ser descoberto de forma direta e indireta, como eu falei aqui para vocês. Para que serve eu ter um VO2 máximo maior? Primeira coisa, gente, VO2 aumentado já quer dizer que você é um indivíduo mais saudável, você é uma pessoa mais saudável, provavelmente você vai ter uma vida mais longa, tá ok? Isso é importantíssimo a gente saber. VO2 é um indicador de saúde. Se você tem um VO2 mais alto, você está mais saudável do que a maioria das pessoas da mesma faixa etária. Aí, você fala assim, mas mestre Lu, beleza, fiz o teste de VO2, como que eu vou usar o teste de VO2 no meu dia a dia? Neste caso do Anderson, assim como todos os outros que fazem o teste de VO2 aqui, a gente vai pegar esses dados, vamos encontrar as informações ali metabólicas importantes, principalmente o limiar 1 e o limiar 2. Aí eu coloco em fórmulas, protocolos cientificamente aprovados e a gente tem a distribuição em zonas de treino. Desta forma aqui, ó. Vamos colocar aqui, já que o Anderson está fazendo parte do vídeo, as zonas de treino do Anderson. Essas são as zonas do treino do Anderson. Eu sei que o Anderson tem possibilidades enormes de fazer uma maratona até na zona 2, com base no meu relatório aqui. E todas as pessoas que vierem fazer aqui um teste de VO2, naturalmente, se estiver treinando para uma maratona, eu sei que elas têm condições. Se elas vão fazer a maratona na zona 2, a gente precisa analisar outras informações de treino. Mas eu tendo um teste de VO2, principalmente o direto, eu sei que nesses protocolos que eu uso, esta pessoa tem condições de fazer uma maratona em até a zona 2, de pace e de frequência cardíaca também. Algumas pessoas a gente precisa ajustar algumas coisas e por isso que o treinador tem que ter o seu olho clínico, tem que avaliar outros fatores que influenciam também, tá bom? Mas a gente pega o teste de VO2, coloca o resultado em protocolo científico e a gente vai ter as zonas de treino como eu mostrei para vocês. Para isso que serve um teste de VO2. Além de identificar a saúde da pessoa, se ela está com uma saúde boa, está com uma boa condição física, também identificar e mostrar para ela as zonas de treino aeróbias, de 1 a 5, onde as zonas 1 e 2 são as zonas de baixa, moderada intensidade, a zona 3 é entre os limiares que a gente chama, já é uma zona mais dura, que uma pessoa pode chegar a fazer uma meia maratona, por exemplo, e as zonas 4 e 5 são as zonas que a gente vai usar para treinos contínuos, intensos ou provas, como 5 km e até 10 km, e intervalos, treinos de tiros curtos e extensivos, zona 3
é zona 3, não, zona 4 e zona 5. Você pode me perguntar assim, mas mestre Lu, como que eu faço para aumentar o meu consumo máximo de oxigênio, o meu VO2 máximo? Primeira coisa, o VO2 máximo vai aumentar ao longo do tempo de treinamento. Então, você só vai aumentar ele se você de fato estiver fazendo treino aeróbio. Se você é sedentário, por exemplo, você pode aumentar o seu VO2 só fazendo um pouco de treino de força. Isso já é possível. Você vai aumentar muito? Não, você vai aumentar, mas não vai aumentar muito. Estima-se algo em torno de 5%, 8%. Você pode conseguir aumentar o seu VO2 máximo fazendo treino de força. Se você for sedentário, se você for uma pessoa que tem uma baixa capacidade física. Se você é sedentário e quer aumentar o seu VO2 máximo, a primeira coisa é começar fazendo caminhadas. As caminhadas para você serão atividades de baixa, moderada intensidade e que vão criar um lastro muito importante para que lá futuramente você possa entrar com exercícios mais intensos. Mas só de você fazer caminhadas, eu tenho certeza que você já vai aumentar o seu VO2 máximo tranquilamente, tanto de repouso quanto de exercício físico. Bom, mas eu, mestre Lu, sou um corredor já faço corrida há algum tempo. Como que eu posso aumentar o meu VO2 máximo nessa condição? Você pode entender se o seu treino está precisando de mais volume, se o seu treino está precisando de mais intensidade e usar essas informações extraídas de um teste de VO2 como que eu apresentei para vocês, para que você possa ter realmente as zonas adequadas. Tendo as zonas adequadas, você vai inserir treinos com mais volume, treinos com mais intensidade. Aí a gente tem zona 4 e zona 5 para você poder trabalhar o seu VO2. Então, você fala assim, mas o treino de zona 4 é o treino de zona de limiar, não é para aumentar VO2. Depende, vai depender de quanto tempo você ficar exposto nesta zona. Da mesma forma da zona 5. Muitas vezes você não consegue suportar ficar 3, 4 minutos em zona 5, mas se você fica 1 minuto e meio, 2 minutos em zona 5 e você acumula várias repetições, você aumenta o seu VO2 máximo também. Por experiência, gente, já aumentei o meu VO2 máximo fazendo só treinos leves e tem muita gente que precisa de treinos leves para aumentar o VO2 máximo e evoluir na corrida. Assim como a gente pega aquela pessoa que tem um alto volume de treino, ali 250, 300 km no mês, né? Não na semana, no mês, e a gente tem que inserir treinos mais desafiadores, mais de zona 5, para poder melhorar o VO2 máximo dessa pessoa. O Anderson, que vocês viram aqui, ele aumentou o VO2 máximo dele agora e ele não vinha fazendo treinos de zona 5, por exemplo. Não tinha treino intenso na rotina dele nas últimas semanas, nos últimos meses, e ele, mesmo assim, apresentou nessa reavaliação um VO2 maior do que o anterior. Olha que curioso, né? Então a gente tem opções, mas tem que ser feito um diagnóstico individual para cada corredor. Se você está com baixo volume, primeiro vamos aumentar o volume. Provavelmente você vai aumentar o VO2 só fazendo um volume de corrida maior. Cuidado para não aumentar volume e intensidade ao mesmo tempo, que muitas vezes não combina para você. Tem que ser avaliado cada caso. Se você já tem um volume legal e está treinando para uma meia maratona, para uma maratona, provavelmente se a gente inserir treinos de zona 5 ou zona 4, você vai aumentar o seu volume máximo de oxigênio. Mas sempre é importante identificar se de fato você precisa esse tipo de treino, né? Se você realmente precisa desse tipo de treino. Isso é importantíssimo. Outros fatores que influenciam aí no nosso VO2 máximo: alimentação, rotina de sono, peso corporal, composição corporal, gente. Com a mudança na composição corporal e com o treino. Então, se você mudar o seu peso corporal, melhorar a sua composição de gordura e de massa muscular, ou seja, diminuir gordura e aumentar a massa muscular, o seu VO2 também vai aumentar só por mudança dessa composição corporal. Um outro fator e importantíssimo é a nossa genética, né? O que está escrito ali no nosso DNA.
tem pessoas que dificilmente vão atingir 60 de VO2 na corrida. Tem pessoas que dificilmente vão atingir 70. Né? Não são aquelas pessoas geneticamente favorecidas para um determinado esporte, como o endurance, né? O esporte aeróbico. Então, mas nada impede que você aumente o seu VO2, né, comparando você com você mesmo. Vamos dizer, eu consegui aumentar 2, 3, 4 pontos no meu VO2. Está ótimo, fantástico. Talvez o seu limite seja 55, 56, 60, tá? Porque talvez você não seja a pessoa mais geneticamente favorecida para esse tipo de esporte. Talvez para um outro esporte que envolva, por exemplo, força, né, levantamento de peso, né, algum esporte que vai depender de potência muscular, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a genética pode sim favorecer e não favorecer você para a corrida, para o ciclismo, para aumentar o VO2 máximo em repouso e em exercício também. Sabe-se com os estudos e com a literatura que um maratonista de elite ele pode passar ali de 80 de VO2, 70 de VO2. Os nossos corredores sub-3 aqui na Move Better, e eu vou colocar aqui para vocês alguns deles, né? Vamos colocar aqui, ó, eu vou colocar uns 2 ou 3 aqui. O Márcio, o Emerson, quem mais aqui já avaliei? O Danilo, vou colocar os VO2 aqui para vocês verem. Eles têm um VO2 mais alto do que a maioria dos corredores que eu já avaliei aqui. Justamente por isso, eles têm uma performance melhor também. Gente, VO2 é algo que todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode melhorar. Se você quer melhorar, você tem que treinar com consistência, com constância, sem interrupção. Tem que cuidar da sua forma física, da sua composição corporal, dos seus hábitos alimentares. Tem que cuidar do seu sono. Tem que cuidar de tudo isso para que seu VO2 ele esteja sempre subindo ou pelo menos se mantendo dentro de um bom patamar. Valeu? Espero que o nosso conteúdo, meu conteúdo tenha ajudado você. Você pode vir aqui nos comentários e deixar suas dúvidas também. Aproveita, compartilha esse vídeo com seus amigos corredores e corredoras e eu te vejo na próxima. Valeu, tchau!